Shalom, pessoal. Mais uma vez estamos juntos, trazendo para vocês um pouco de informação, um pouco de vivência de como é viver a nossa vida da fé no nosso dia a dia de trabalho. E eu tenho hoje comigo o meu irmão querido, meu companheiro de aventuras, comedor de sal profissional, Benjamin Serber. Shalom, Beni. Shalom, querido Sami, aqui de Israel, te recebe o meu abraço aí do Brasil e para todos os queridos ouvintes, aqueles que assistem nosso canal Israel no Caminho. Para quem tem boa memória, o Beni está com a gente desde praticamente quando nós começamos o canal e tem sido realmente um privilégio a gente poder compartilhar de muita coisa com o Beni. Tem sido realmente um relacionamento muito gostoso, principalmente que a gente consegue comparar informações de como viver a nossa fé em Israel. Beni, você tem um passado de yeshiva, você estudou em yeshiva, e um dia você foi transformado por Yeshua. Essa transformação acabou te levando a ir para Israel. Como é que você viveu essa tua transição? Beni, conta pra gente. Então, na verdade, eu nasci em Israel. Meus pais fizeram aliá, como a gente fala, né? Quem não sabe, aliá é a subida, né? Quando os judeus voltam para Israel para cumprir a profecia. E meus pais fizeram isso em 1976, depois de que casaram, viveram aqui alguns anos e eu tive essa questão, esse privilégio de poder nascer em Israel. Desde os 3 anos, até os 3 anos eu vivi em Israel, depois eu cresci em São Paulo, Brasil, desde os 3 anos, e aí fui criado em São Paulo, dentro da comunidade judaica, e vivi até os 32, quando eu voltei para Israel. Hoje faz 11 anos, já faz 11 anos que eu moro em Israel. Eu cresci com todo esse sionismo, né, com hebraico dentro de casa. É, a, a grande parte da comunidade judaica no Brasil é sionista, em São Paulo não é diferente, mas já cresci também com, não com questão de Israel, mas com Israel em si, porque eu nasci aqui e meus pais viveram aqui. Então, meu pai foi soldado na Guerra do Líbano em 82. Então, eu vivi em São Paulo a vida toda com Israel dentro de mim e minha mãe, principalmente minha mãe, falando: eu vou voltar um dia para Israel. Então, eu cresci já querendo um dia viver em Israel. Quando eu aceitei Yeshua, depois do rabinato da Yeshiva, em março de 2001, logo que eu aceitei Yeshua, eu já tentei fazer aliá, depois de alguns meses. Acabei não conseguindo, por uma série de fatores, acabou adiando a minha aliá, minha vinda para Israel, que não foi em 2001 e veio a ser só em 2013. Então, isso ficou dentro de mim, esse trabalhar, e dentro da estrutura de crentes em Yeshua, tanto judeus, crentes messiânicos em São Paulo, como não crentes, sempre trabalhava isso dentro de mim, e algumas pessoas acabaram falando isso, que o Senhor tinha algo, um plano para mim, para voltar para Israel. Já era o que eu queria, o que eu almejava, o que eu sentia do Senhor na minha vida, voltando para Israel, um chamado aqui em Israel, e foi isso que aconteceu. Então, eu trabalhava isso dentro de mim, no meu coração, e orava para que, na hora certa, isso acontecesse na prática. Demorou muitos anos, mas a gente sabe que o Senhor, ele tem o tempo certo, né? E muitas vezes a gente não enxerga, né? Então, eu não vejo, como muitos falam, como o ditado fala: Deus escreve certo por linhas tortas. A gente que enxerga as linhas tortas, né? Mas quando a gente olha o que ele tem para nós e o trabalhar dele, na hora certa, ele faz o que tem que fazer. E eu sempre digo que o melhor lugar para estar é onde o Senhor nos coloca. E aqui estou em Israel há 11 anos, porque ele me trouxe de volta para cá. E como é que você vive a fé em Yeshua, a certeza em Yeshua, a alegria em Yeshua no teu dia a dia em Israel, com todas as dificuldades que você já tem contado para mim? Bom, não é
não é simples ser um judeu diferente, vamos dizer assim, né? Numa fé que a maioria dos judeus não conseguem entender, que é a fé de um judeu que segue, crê em Yeshua, por uma série de fatores que a gente já sabe, né? Pincelando aqui, é, quando o Yeshua que a gente segue, muito foi transformado no Jesus romano. Então, quando você vai e fala, e algum judeu sabe, algum israelense, algum judeu, a maioria aqui são judeus em Israel, sabe que você crê em Yeshua, já tem aquele preconceito e já aquela visão, não segue mais, não é mais judeu, ou não segue mais uma estrutura judaica, ou largou, abandonou, traiu, uma série de fatores que fazem a pessoa te olhar de uma forma errada, e rabinos e ortodoxos nessa estrutura também, mas também judeus seculares, quando fala em Yeshua, ele é mal visto. Então, é difícil, porque você primeiramente tem que quebrar algo que foi mal colocado. Então, você tem que quebrar uma cultura, uma visão dentro de Israel, dentro dos judeus, e mostrar quem é realmente Yeshua. E depois você mostra nas escrituras, né? E aí, quando você vai falar, vai mostrar, muitas vezes, o próprio, o texto mais, né, colocado como messiânico, que é Isaías 53, sem você dizer isso é Isaías 53, muitos vão achar que, mas isso é deles, isso é do Brit Hadashah. Aí você fala, não, mas isso é do Tanar, isso é nosso, não tem deles. O Brit Hadashah também é dos judeus, né, que é tudo uma estrutura só. Então, é algo que você tem que ter muita sabedoria, buscar discernimento, e através da sua vida. Eles querem ver quem é você. A gente sempre tem um ditado judaico, né, Sammy, que fala: você quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com a pessoa. Aí, isso precisa de tempo, né? Muito churrasco, como a gente está falando. E então é interessante. Então, as pessoas querem ver quem é você e o que você faz e qual que é a sua postura. E aí isso vai aproximar, porque aqui não é como no Brasil, por exemplo, que é fácil chegar na rua e não que não tenha isso, mas só no falar você vai ter um trabalhar muito diferente aqui em Israel. Então é mais do que falar, é trazer a pessoa para perto. E para isso ela precisa te conhecer, saber quem é você e quem qual é a transformação de Yeshua na tua vida. Então, a nossa fé aqui em Israel é diferente, por exemplo, do Ocidente, do Brasil, a fé em Yeshua, mesmo porque já é cultural olhar Yeshua como não contra a fé judaica, a Torá, enfim, entendeu? Você participa de uma Keila, de uma congregação, e vocês apoiam ou são apoiados por outras comunidades também aí em Israel. Como é que é essa inter-relação entre Kehilot, entre diferentes congregações? Então, isso é muito interessante, porque aqui você vê o reino, né? A estrutura, as denominações, elas estão unidas. As placas, por exemplo, porque nós somos aqui cerca de entre 100 e 150, se não me engano, Keilot, congregações. E como as pessoas vieram de vários lugares do mundo, por exemplo, tem cidades, muitas cidades só tem uma Keilah, não é verdade? Não é igual Jerusalém, Haifa, Tel Aviv, que são cidades grandes, tem muitas congregações, a gente fala em hebraico Keilot, né? Tem muitas, então tem várias opções. Tem cidade que só tem uma. E essa uma é formada por pessoas que vieram de vários lugares do mundo. Então, você vê numa Keilah, numa congregação, pessoas que vieram de várias denominações, de vários lugares do mundo. Então, o reino é olhado de uma outra forma, porque vamos nos unir e olhar mais importante do que as coisas que nos separam, alguma coisa de doutrina ou não. Então, você vê as Keilot, também a gente precisa dessa união maior, porque o preconceito e a luta é muito grande lá fora, fora das Keilot aqui em Israel. Então, tem muitos eventos, tem reuniões, e as grandes Keilot
As grandes congregações, que já têm uma estrutura, elas apoiam as menores. E isso é uma visão do reino, isso é muito interessante. Você vê na luta o pessoal se unindo. Ou seja, a forma de unidade é muito mais corporativa do que propriamente a minha congregação é melhor que a outra. É assim como vocês enxergam isso. Sim, com certeza. O que é extremamente importante, porque, na verdade, Yeshua diz assim: nós somos um com o Abba. E se nós somos um com o Abba, essa separação de, digamos assim, origens acaba sendo complicada. Origem batista, pentecostal, e vai todas essas coisas que, de uma certa maneira, não cooperam para o bem daqueles que querem caminhar com Yeshua. E essa visão corporativa é que realmente fortalece todos os que estão envolvidos nesse trabalho. E me conta uma coisa, Beni, como é que vocês fazem as reuniões? Eu entendo de que o denominador comum seja o Ivrit e o texto básico é sempre o Tanakh. Mas como é que se vive isso no dia a dia, colocando o Tanakh em prática, colocando essa visão corporativa em prática? Como é que vocês fazem essa união de diferenças ficar única? Então, isso é bem interessante. Primeiro que a maioria das congregações, das Keilot, das comunidades, nós nos reunimos, a maioria, ou na sexta, sexta de tarde, final da tarde ou de noite, ou no Shabat, né? Sexta já é Shabat, ou no próprio Shabat de manhã, a maioria das Keilot, que é o dia que no Shabat a maioria das pessoas não trabalham, elas estão de folga, e elas conseguem, e as Keilot se reúnem. Então, algumas de quinta também. Então, tem essa diferença que no domingo, no Brasil, é onde a maioria se reúne, mas você vê também essa multiplicidade cultural de pessoas de vários países. Então, tem congregações, Keilot, que tem russos, brasileiros, israelenses, depende do que tem na cidade, né? Aqui na região, perto de Tel Aviv, onde a gente mora, tem muito russo, ucraniano, pessoas da União Soviética que falam o russo. Então, tem congregações de russos, mas israelenses também estão juntos. Na nossa, tem brasileiros com israelenses. E, e assim vai a tradução de acordo com a necessidade. Se é uma congregação de um pastor brasileiro, mas que tem israelenses, hebraico com português ou hebraico com russo, sempre trabalhando o hebraico, que é o idioma de Israel, com o idioma das pessoas do país que elas vieram, russo, árabe, português e outros idiomas, tem coreanos, então é uma etíopes, tem muitos etíopes aqui que creem em Yeshua, e nós temos amigos também, então é muito interessante isso. Então, essa questão do idioma e também multicultural, sempre olhando o Tanar como a base, e lógico, o Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela vem do Tanar, ela é totalmente trabalhada. Você quer entender melhor o Brit Hadashah, trabalha o entendimento da sabedoria no Tanar. Então, aí vai de cada congregação, do ritual, de como fazem as refeições dentro da Keilah, o Shabat, mas em Israel, diferentemente de fora de Israel, até pela necessidade que quem está fora de Israel, as Keilot, muitas vezes necessitam mais dessa estrutura mais judaica ritualística, mas aqui em Israel, a maioria das Keilot não é muito de ritual no sentido litúrgico. Algumas sim, mas a maioria não. É mais é, light nesse sentido litúrgico, ritual judaico, mas ela tem uma estrutura, faz as festas, o Shabat, o Kiddush, então é um pouco diferente.
mas é bem tranquilo e tem todos os tipos de pessoas, e baseado na Torá, no Tanar. E, Beni, nesse tempo de guerra, nesse ano e pouco que nós estamos realmente vendo essa guerra, essa loucura de guerra, como é que a comunidade dos Meshichem, dos crentes em Yeshua, tem vivido esse tempo? Como é que isto alterou o dia a dia das Keilot? Então, é bem interessante, porque os judeus messiânicos em Israel vivem o dia a dia dentro e fora da comunidade, porque nós somos uma média de 30 mil em Israel. É um número muito pequeno para o tamanho de Israel, para o número de quase 10 milhões de habitantes, mas ao mesmo tempo é um número expressivo, é um número. Mas então você vê os jovens messiânicos, soldados, soldadas no exército, então participam do dia a dia de Israel. Então você vê, também recebemos toda essa estrutura que está sobre Israel, os judeus messiânicos, Meshirim, também recebem, e muitas vezes a guerra a gente percebe muito mais, porque além da guerra física, existe a guerra espiritual. Então, aqueles Meshirim que estão firmados no entendimento espiritual e do acontecimento, a gente já passa por essa luta de guerra espiritual e a gente conseguiu entender também, além da guerra física, territorial, toda essa questão da guerra desde o 7 de outubro, a gente entende algo espiritual que é maior ainda, tanto que já veio como que o que há de vir, né, escatologicamente. Então, eu entendo que os messiânicos estão atentos a isso, aqui em Israel também, e orando em relação a isso e sabendo como combater no âmbito espiritual. Beni, eu acho que é interessante, como você coloca, de que realmente nós somos pessoas normais, pessoas que vivem o dia a dia da nossa sociedade, da nossa comunidade, e que levamos uma vida, digamos assim, diferenciada porque nós conhecemos a verdade. E a gente gosta de lembrar de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade é que nos dá o privilégio da gente se movimentar em várias situações diferentes, em vários grupos diferentes, várias atividades diferentes. E creio que seja igual também para vocês em Israel. Quer dizer, você vive a tua fé, trabalha com tua fé, convive com as pessoas com a tua fé, mas ao mesmo tempo sabemos de que existem algumas restrições. Você não pode falar abertamente de Yeshua em todos os lugares, você tem que tomar cuidado, como é que é. Como é que você consegue administrar isso? Eu acho que é uma questão de discernimento, né? Que a gente sempre quer falar de Yeshua e levar a palavra, porque é o que está dentro de nós. Mas é uma questão de discernimento, né? No Brasil tem uma liberdade muito maior ainda, né? Mas você vê que tem países que não, e acho que com discernimento e sabendo ter sabedoria, a gente precisa ter isso, essa estrutura, esse discernimento para como falar com as pessoas e buscar pelo Rua. O Rua ele direciona, porque senão você vai afastar mais a pessoa do que aproximar. Porque aqui não é como eu falei no começo, não é só falar. Ah, você está no trem no Brasil, na rua, a pessoa fala Jesus, uma grande maioria vai achar maravilhoso, é cultural, por mais que ela não segue, mas aqui já tem um rechaçado o nome Jesus ou Yeshua, né? Então a gente tem que ter discernimento para como falar, o que falar, com quem falar e trazer a pessoa para perto e não afastar mais ela. Então, dá para falar, tem pessoas que vão para a rua falar, mas eu acho que é tudo com uma questão de discernimento, entendimento e buscando pelo rua. Mas é lógico que a gente não vai dizer, é tão tranquilo como no Brasil, como na América do Sul, nos Estados Unidos, pode ir para a rua falar o que você quiser,
que você vai ser bem tratado e todo mundo vai gostar. Não, realmente não. Então é importante essa questão de como levar o nome de Yeshua, como fazer e de que forma fazer. Então tem vários grupos aqui em Israel. Tem o ortodoxo, ou o liberal, o Tel Aviv, Jerusalém. Então, nós somos um povo, o povo judeu é um povo pluralista. Não dá para dizer, os judeus pensam assim, faça desse jeito que vai dar certo. Então, em cada lugar a gente vai se comportar de uma forma. Em Jerusalém de uma forma, em Tel Aviv de outra, em Haifa, é onde tem muito árabe, judeu e os chamados cristãos também, de uma forma que conseguem viver tranquilamente. Então, eu acho que é uma questão de discernimento e saber como falar com cada tipo de grupos e buscar o Ruach, né? Que o Ruach vai direcionar, que ele pode direcionar para mim e pode não direcionar para você e vice-versa, né? Benjamin Serber, te agradeço muito por tudo isso que você contou para nós. Eu acho que é extremamente importante a gente entender como é que é a vida daqueles que seguem Yeshua em Israel. E obrigado por compartilhar essas tuas experiências. Queremos realmente continuar caminhando juntos. É um privilégio te ter por perto. E o canal Israel no Caminho, só tem que te agradecer por esse teu companheirismo, por essa tua amizade. E vamos para frente juntos. Benjamin Serber, obrigado. Um excelente dia para você. Um beijo para todos em casa. Shalom, Eu shalom. que agradeço todo o carinho, todo o amor e continuem orando todos juntos, Israel no caminho e o caminho é Yeshua. Obrigado. Shalom.